Obrigado, Fernando. Bem, vamos direto ao assunto. Agora, eu tenho meio um pouco de medo com esse nome pomposo, Pacto Federativo e Articulação Necessária para o Enfrentamento à Pandemia. Nós temos que sair fora das generalidades. Eu não gosto da expressão articulação. Toda vez que eu assistia a expressão articulação, sempre estava alguma coisa errada, porque não estávamos fazendo. Então, eu creio que nós devemos, e fundamentalmente o direito já, trabalhar num planejamento estratégico. Fixar um planejamento estratégico para toda a situação da federação. Claro, entendido estratégia, nesse caso, como a transformação de objetivos e aspirações em capacidade. Levando-se em conta aí o quê? O tempo, o espaço e a escala em que o que deve se fazer. Então, eu diria o seguinte, nós temos 6 questões a serem enfrentadas. As 2 primeiras, o doutor Buratini fez uma belíssima exposição, mostrando, inclusive, uma série de trabalho, enfim, de slides sobre o assunto. O primeiro juízo a nós formularmos para montar esse planejamento é um juízo objetivo. Como está a situação da pandemia? Aí o doutor Buratini nos deu lá um levantamento completo. Esta é a situação da pandemia hoje. Um retrato, não um filme, mas um retrato. Um segundo juízo é um juízo de probabilidade, ou seja, como ela estará se continuar no estado que se encontra, em termos do seu combate. Buratini, o doutor Buratini, fez a mesma análise e juntou isso muito bem. E depois vem um juízo de necessidade, claramente. Como deverá ser, ou seja, em cima da probabilidade do que é e do que será, o que deverá ser. E aí nós temos que trabalhar entre o ideal e o possível. E aí vem um ponto fundamental, que é o operacional, o juízo operacional, a formulação do que deve ser objetivamente feito, antes de perguntar quem deve fazer. Se inverter a pergunta, não vai sair nada. Então, eu creio que, formulando o que deve ser feito objetivamente. Vejam bem, foi dito antes que nós teríamos 3 grandes problemas: transmissão, tratamento e economia. Em relação à transmissão, como vamos tratar o problema da transmissão? Através do lockdown? Sugeriu-se aqui um lockdown nacional. Mas essa nação é um continente. E será que o lockdown e o trabalho de mobilização social deve ser distinto de São Paulo, com a imensa população que tem, com Santa Rosa do Acre, por exemplo, ou mesmo em Iranepé, no Amazonas? Deve ser esse o mesmo tratamento ou é um juízo que o prefeito deva ter? Então, eu creio que nós podíamos estabelecer linhas de como evitar paralisar a transmissão. Está nisso tudo o objetivo da vacinação. Agora, observem bem que o nosso Nabil fez uma observação importante. Quando se fala em que vamos vacinar os idosos, mas parece que todos os idosos vivem nas mesmas condições, o que não é verdade. O próprio Nabil nos disse que ele já assistiu, enfim, 4 lugares, um lugar, uma sala, ou um imóvel pequeno, com uma sala só, vivendo 5 ou 6 pessoas. Será que esses não podem ser privilegiados na regra da vacinação? Ou terão que ser vacinados só aqueles que são os maiores de idade da classe média? Eu, por exemplo, já fui vacinado. Mas não estaria eu preterindo outros que precisam face às necessidades que têm? Bom, eu acho que nós temos que pensar nisso. Ou seja, ligar o problema da vacinação com a necessidade objetiva decorrente do estar vivendo e onde viver. Ou seja, levar em conta o espaço e o local, como também a escala. Isso vocês é que precisam fazer. Precisamos botar uma coisa, um quadro, dizendo o que temos que fazer em relação à vacinação. O transporte coletivo, por exemplo, eu não posso ter uma ideia do transporte coletivo de São Paulo com a mesma Santa Rosa do Acre, ou com Irapé, ou com Amapá. Não é a mesma coisa. Ou seja, precisamos dar espaço para a autoridade local, principalmente o prefeito municipal, e também junto com o governador,
possam ter esse desenho. A professora, a doutora, eu li um trabalho extraordinário, publicado pela doutora Priscila Cruz sobre educação. Será que nós vamos fazer lockdown total e esquecer que precisamos ter aulas? Logo, se precisamos ter aula, como diz a professora Priscila, ofereça-se, então, e defina-se o que tem que fazer. Ela diz isso num artigo do Estado de São Paulo, sobre aceleração dos professores, distanciamento físico, etc., etc., estabelecer um planejamento para a educação. O mesmo se diga em relação ao tratamento da Covid, o tratamento da pandemia, ou seja, a nossa infraestrutura hospitalar. E é distinta, completamente distinta, com as várias lugares da federação. Não podemos ter uma regra geral única. Precisamos ter escalas que possam ajustar a necessidade sobre isso. No curto prazo, diz o professor Boratini, nós teríamos a necessidade da vacinação, ok, mas como, quando e quem? Ou seja, estabelecer regras, claro, respeitar a ciência para isso. E depois disso, nos perguntar, elencado tudo o que tem que ser feito, objetivamente, perguntar a quem compete o que deva ser feito. À União, aos estados e aos municípios. Distribui-se, portanto, essas tarefas objetivas aos 3 itens da federação e depois verifica-se o que isso significa no Pacto Federativo. E quando se fala em Pacto Federativo, tem coisas curiosas. Por exemplo, na legislação brasileira, da Constituição brasileira, é competência comum da União dos Estados e Municípios cuidar da saúde. Como é que isto? Vocês acham que o governo federal vai decidir sobre o transporte público numa cidade como Caçapava do Sul, do Rio Grande do Sul? É o prefeito municipal que tem que definir isso. Então, eu acho, meus caros, que nós devíamos estabelecer esses seis eixos e, em cima desses 6 eixos, o grupo, o direito já, formatar um planejamento estratégico definindo o que fazer. Aí, depois de definido o que fazer e definidas as competências de quem tem feito, vamos falar nas obrigações de articulação. E se alguém não quiser fazer, quem poderá fazê-lo em seu lugar? Porque a pandemia não espera. Não espera. Eu creio que, e vejam bem, eu também acho que nós não podemos, nesse planejamento estratégico, politizar isso. Porque nós vamos encontrar servidores públicos, autoridades públicas de todas as raízes políticas partidárias. Deixe o problema da política para a Câmara e para o Senado. Deixe o problema da política para a CPI, e lá também vai ser bem cuidado. Agora, se nós colocarmos e começarmos a identificar os culpados aqui nesse projeto, porque nós não vamos construir o futuro meramente retalhando retoricamente o passado. Então, eu acho que nós podíamos trabalhar nessa linha. Já tem algumas decisões do Supremo que mais ou menos definem o problema das competências, e isto pode... Agora, falar em competência, antes de saber o que tem que fazer, não tem como fazer. Não tem. O Edinho sabe muito bem o que tem que fazer na Prefeitura de Araraquara. Eu não sei. Portanto, eu não posso dizer o que ele tem que fazer. Agora, o que é fundamental é que se tenha, pelo menos, uma linha geral de adoção das prefeituras para que o prefeito tenha as suas costas quentes e garanta: estão dizendo que precisamos fazer isso. No meu município, disso podemos fazer X. E aí ele tem como vender esse discurso. É a mesma coisa que o problema do lockdown. Como é que nós vamos tratar o problema dos comerciantes? Como é que nós vamos tratar o problema da falta de emprego? Observem bem que nós temos aqui dados recentes sobre crescimento econômico. Fala-se muito que o Brasil tem gente prevendo um crescimento do PIB de 3,7% até o fim do ano, ou outros mais 5%, mas crescimento do PIB é cálculo fiscal, não é cálculo de desenvolvimento econômico. Porque aqui nós temos o que? O problema da desigualdade. Ou seja, a inflação para cada um de nós é completamente distinta da inflação de uma pessoa com renda baixíssima.
Diz o IBGE, por exemplo, de que no acumulado de 12 meses até abril, Por favor. 6% de inflação. Mas a alimentação, que é o item de 80% da receita da classe baixa, é 16%. E terminando. A renda, o auxílio emergencial, por exemplo, diz o IBGE, de que os 230 reais para você comprar arroz, feijão e carne dura 4 dias. Para uma casa com quatro personagens, calculando as 200 gramas por dia para cada um. Almoço, janta, café, etc. Então, essa é a realidade. Vamos trabalhar em cima disso, vamos fazer um projeto. Esqueçam quem deixou de fazer, o que vai fazer, o que deixou de fazer, e vamos atrás de lançar formas de solução. Nada de nós falarmos, criticar o Pacto Federativo, ou começar a falar, articular, mas articular o quê, se não está definido? Precisamos exatamente isso, e eu encerro aqui para chamar, desde logo, como o primeiro do nosso painel, perdoa a minha eloquência, a experiência do lockdown em Araraquara. Eu convido o caro prefeito Edinho Silva. Por favor, Edinho.